Como criar seus filhos, com Gary e Anne Marie Ezo. Bem-vindos a mais uma lição de como criar seus filhos. Anne-Marie, nós já passamos por 7 sessões até agora. Faltam só mais 3 aulas. Essa lição será diferente. Hoje vamos abordar o lado muitas vezes confuso da disciplina e da correção. Como é isso em sua família? Provavelmente você tem um filho cuja curiosidade ou travessura o tenha levado a fazer algo indesejado. É mais do que evidente para pais e educadores que a disciplina é fundamental na vida da criança. Ela precisa tanto de um encorajamento para se portar bem quanto de uma correção. Ambos são indispensáveis na educação de filhos, mas o desafio é discernir entre eles e tentar descobrir quando devem encorajar e quando disciplinar. Nessa sessão, vamos apresentar o fluxograma da disciplina para filhos. Esse fluxograma já foi usado por mais de 1 milhão de pais. É como um guia rodoviário mostrando para onde você deve ir e o que fazer em caso de correção. Tem até placas e sinais de pare, de preferencial, e foi feito para você não se perder, e como qualquer mapa, é preciso estudá-lo. Temos certeza de que o fluxograma da disciplina facilitará o entendimento do processo de correção. Com certeza. E estamos ansiosos para mostrá-lo a vocês. Por isso, preparem seu material, nossa classe logo estará aqui e juntos voltaremos para a lição de hoje. Eu quero dar as boas-vindas a vocês à 8ª lição de como criar seus filhos. E nessa lição vamos mudar de assunto e falaremos sobre disciplina e correção. Creio que muitos de vocês estavam esperando por essa lição, mas foi importante construirmos as bases nas primeiras 7. Sobre a disciplina, queremos dizer que pensamos muito nessa lição. Qual seria a melhor forma de transmitir esses conceitos abstratos, tornando-os concretos? Porque ao chegar em casa, vocês precisam aplicá-los com seus filhos, o que os ajudaria a entender as ideias que os tornarão melhores pais durante o processo de correção. Então, Anne-Marie e eu criamos um fluxograma da disciplina que está no esboço. Pode parecer um pouco complicado com todos os espaços em branco, mas acreditamos que no final da lição vocês verão a lógica do gráfico, o fluxo lógico de como tudo se encaixa. Por que isso é importante? Porque vocês precisam ter confiança na forma como educam e estar seguros da direção que tomam, sabendo exatamente como avaliar tanto a correção como o encorajamento. Então, com seu fluxograma da disciplina em mãos, vamos iniciar pelo ponto-chave. Vejam o box principal que diz instrução. A parte inicial da disciplina. Eu gostaria de falar sobre 2 coisas. A primeira, por que comunicar a instrução é importante e o que é disciplina. Vamos começar pela disciplina. O termo disciplina é frequentemente mal entendido. A criança faz alguma coisa errada e a mãe diz, eu vou ter que disciplinar você por isso. Esse é um significado errado que as pessoas frequentemente atribuem à palavra. A palavra disciplina vem da raiz discípulo, que é ser aprendiz. Nossos filhos são os aprendizes e nós os mestres. O objetivo da disciplina é treinar o coração. Mas frequentemente pensamos em disciplina como a punição. Você será punido. Mas a disciplina não tem esse significado. Portanto, quando colocamos que a instrução é o início da disciplina, nós queremos dizer que a instrução é o início da educação do coração. O segundo ponto importante é com relação ao conceito básico de instrução. No seu esboço diz, se você não instruir verbalmente seus filhos, como eles irão saber o que é esperado? É um conceito tão simples, mas muitos pais não o seguem. Eles supõem que os filhos já sabem. E já ouvimos tantas vezes que os pais ficam frustrados com seus filhos de 10 ou 11 anos e dizem, você já devia saber disso, já está bem crescidinho. E aí perguntamos, por quê? Você já ensinou seu filho nessa habilidade ou na tarefa a ser realizada? E número 2 em seu esboço, se você não vive de acordo com o que ensina, pense no quanto isso é importante para você, porque certamente vai influenciar no quão importante isso será para seu filho. Bom, sabemos que a instrução é importante.
Mas o que instruir a nossos filhos? Vamos falar sobre isso. Até agora falamos bastante sobre educar, sobre a criança responsável, uma criança moral, sobre o amor, tudo que cria, a base para fundamentar um relacionamento. E tentamos incutir o caráter no coração dos filhos. Agora, vamos compartilhar. Em que devemos instruir os nossos filhos? No esboço, por favor, escrevam no box S1. As palavras são saúde e segurança, em habilidades básicas. Naquele box grande em cima, S1, saúde e segurança em habilidades básicas. E depois, no box M1, escrevam as palavras moral, instrução moral. Moral. Instrução moral. E o que isso significa? Significa que levaremos vocês de volta para a lição 1. Quais foram as 3 áreas básicas que vocês devem regularmente treinar seus filhos? As 3 áreas de ensino. Não foi a moralidade? Não foi habilidades básicas? E saúde e segurança? Como pais, essas são as 3 áreas importantes da vida que vocês devem investir mais tempo. Então, quando derem instruções, as instruções estarão ligadas a uma dessas 3 áreas. Vamos considerar saúde e segurança primeiro, que está logo em cima do quadro, e eu gostaria de destacar alguns pontos aqui. Devemos estimular nossos filhos em habilidades de saúde e segurança. Podemos também usar número 1, que é o ponto S2 no esboço. Também podemos usar encorajamento verbal. No ponto S3, podemos usar incentivos de alvos. Encorajamento verbal e incentivos de alvos. E aqui há alguns exemplos de encorajamento verbal. É bem simples. E hoje, antes da aula, soubemos como seus filhos estão se saindo bem. Se seu filho arruma o quarto, você faz um elogio. Olha, que ótimo trabalho, filho. Eu realmente gostei de ver seu esforço em arrumar e limpar o seu quarto. Ou então, filha, você está tocando piano bem melhor desde que começou a praticar mais. Isso é o encorajamento de causa e efeito. Vocês estão ligando os resultados positivos ao esforço dos filhos, por isso você diz: olha, eu notei que você se esforçou mais em praticar e por isso está tocando bem melhor esse piano. Portanto, esses são exemplos simples de encorajamento verbal. E os incentivos de alvos? É muito importante que possam entendê-los, porque devem ser usados corretamente. Número 1, atenção, não devem confundir incentivos de alvos com suborno ou recompensa. Vamos falar de suborno. Isso pode ser alguma coisa que seu vizinho, só os vizinhos fazem essas coisas com os filhos deles. Então, subornar é: olha, filho, vamos ao mercado. Mamãe vai lhe comprar bala, mas você tem que ficar bonzinho e não me envergonhar lá. E isso é um suborno. Vocês estão simplesmente apelando para o desejo dos olhos na vida da criança. Você diz: olha, vamos assinar um contrato. Eu lhe dou bala em troca do seu comportamento no mercado. E isso não constrói nada no coração da criança. Já o incentivo de alvo é diferente. O incentivo de alvo não está ligado às habilidades básicas do seu filho. O incentivo de alvo não está ligado às questões morais da criança. Essa é a diferença entre recompensas e incentivos de alvos. Um incentivo de alvo é para motivar a criança em uma habilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando morávamos na Nova Inglaterra, havia um lago perto de casa e as crianças adoravam nadar naquele lago. E a nossa filha Amy, eu acho que tinha uns 4 anos e certamente queríamos que ela nadasse bem, então lhe demos um incentivo de alvo quando entrou em férias. Nós dissemos: Amy, se você aprender a nadar sem boias, da doca do vovô até a doca do papai, o trecho todo, se você conseguir nadar, vamos te dar um conjunto de snorkel de presente. Ela treinou durante as férias, aprendeu a nadar, conseguiu fazer a travessia e ganhou o conjunto de mergulho que havíamos prometido. E o que a motivamos? Motivamos uma questão moral ou uma questão do coração? Não. Motivamos uma habilidade. Queríamos que ela nadasse segura e ela ganhou segurança na água. Entendam que os incentivos de alvos não são subornos e estão sempre ligados às áreas que não se referem à moral. Já as recompensas que falamos há pouco estão ligadas às áreas morais da vida. A recompensa é o lado bom e o suborno o lado ruim da questão.
Esses foram S2 e S3. Agora vamos ver o restante do quadro. E nele vamos passar a maior parte da lição deste encontro. Quando se trata de instrução moral, relembrando as 3 áreas de estudo, são saúde, segurança, habilidades e moralidade, agora vamos falar do coração dos filhos, as instruções morais. Nós encorajamos ou corrigimos nossos filhos através de instruções, então, no box E1, escrevam a palavra encorajamento. E no box C1, por favor, escrevam a palavra correção. Até agora parece ser fácil, não? Há 2 distinções. Primeiro, a instrução. Nossa instrução será moral ou não moral. Saúde, segurança, habilidade são as áreas não morais. Já no lado moral, ao darmos instruções, ou instruímos para encorajar, instruir e encorajar, ou instruir para corrigir, ou um dos dois. Fácil até agora? Muito bem. E como encorajar um comportamento moral nos filhos? Há várias formas através de palavras de encorajamento. Por exemplo, assim, olha, querida, eu vi como você foi boa para sua irmã hoje e sei que você não estava me vendo, mas a maneira como a ajudou e mostrou como a ama foi uma coisa muito bonita. Muito, muito bonita. Palavras de encorajamento. É isso. Outra forma seria uma das que falamos, eu acho que foi na lição 3, que foram palavras de encorajamento, dar presentes, toque físico e outras linguagens do amor. Não espere até descobrir a linguagem de seu filho para usar esses métodos de comunicar encorajamento aos filhos. Por exemplo, quando você usa palavras de encorajamento. Junto com o toque, isso é poderoso, e principalmente para os pais, quando vocês chegam para seus filhos e dizem, Paulo, eu estou tão orgulhoso do que você fez e coloca as mãos sobre o filho. Quando toca o filho, isso transmite mais do que apenas palavras. Há algo poderoso quando um pai ou a mãe, e Anne-Marie, eu lembro também, você fez isso tantas vezes com as meninas, ela colocava a mão nos ombros delas e falava assim, eu quero te dizer que a cozinha está uma beleza. Muito obrigada pelo trabalho que você fez na cozinha. Com a mão nos ombros, outra coisa seria comprar um pequeno presente e o filho perguntaria, mãe, para que isso? Eu só queria lhe agradecer pelo que fez. Isso é um encorajamento. Pode ser também um bilhete ou uma ação. Arrumar o quarto do filho, por exemplo, quando nossas filhas estavam em época de provas na escola, era tão corrido que acabavam deixando o quarto bagunçado e elas precisavam de ajuda. E às vezes a mãe fazia isso. Mas ela fazia porque as meninas sempre ajudavam e Anne-Marie expressava isso através de uma ação. Uma forma de dizer obrigada, eu agradeço. E essas são formas de encorajar. Vamos falar sobre outras formas de encorajar nas próximas lições. Mas vamos continuar com o nosso quadro e vejamos C1. C1. É aí que chegamos a uma placa de pare. Na introdução falamos sobre isso. Esse quadro é como um guia. Ele os leva a algum lugar. Há sinais de pare, de preferencial, há sinais verdes, sinais vermelhos, e este é um pare. E se quiserem, desenhem e pintem a placa de pare ali. Quero que escrevam no box C2 a palavra criancice. Criancice. E no box T1, escrevam a palavra tolice. O que são esses termos? O que eles significam para nós? Vamos ver. A criancice refere-se à inocência, imaturidade. São erros que nossos filhos cometem porque são crianças. Podem ser acidentais ou causados por saberem o certo e errado. Isso é criancice, algo muito simples. Crianças agem como crianças. Às vezes caem, tropeçam, às vezes quebram as coisas, mas não fazem com más intenções. Que, de fato, é uma das definições ou parte da definição de tolice. Vamos falar sobre isso. Na lição passada, eu citei Salomão, o grande rei hebreu que possuía grande entendimento da natureza do ser humano, e suas sábias palavras continuam sendo apreciadas 3.000 anos depois. Mas eis o que ele disse sobre as crianças. Ele disse que as crianças
têm uma tendência para a tolice, e isso requer toda a atenção dos pais. Há algo no coração das crianças que faz com que elas se afastem da sabedoria, dedicando-se a fazer tolices, e o trabalho dos pais é de reverter isso. Mas a questão é o que seria a tolice? Em outras palavras, é a desobediência. Ou fazer o errado por querer, ou o desejo de prejudicar, de machucar alguém, ou danificar propriedades. É uma intenção maldosa. Essa é a tolice. É um termo geral para essas coisas. Pensem assim, no contraste entre criancice e tolice. A criancice vem da falta de conhecimento. A criança não sabe o que fazer. A tolice vem do coração. A criança sabe o que fazer, mas escolhe não fazê-lo. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é obedecer, mas escolhe desobedecer. Essa é a diferença básica. Por que é importante saber a diferença entre tolice e criancice? É por isso, porque o sinal de par está ali. Porque nem todo comportamento errado é proposital e maldoso. Mas todo comportamento errado tem necessidade de correção. E olhando para seu fluxograma, notem que a correção se divide em duas partes. Vamos corrigir nossos filhos porque eles fizeram algo errado. O que temos que diferenciar é se foi criancice, foi uma criança agindo como criança, ou se foi tolice, se foi alguma coisa que a criança fez com a intenção e o propósito de ser maldosa. Essa é a questão. Então, ao analisarem as ações de seus filhos, a pergunta que devem fazer e responder é esta: meu filho agiu movido pela tolice ou movido pela criancice? São duas coisas para avaliar. Não use a disciplina, a correção, até que você tenha respondido a essa pergunta e encontrado a causa. Foi criancice ou tolice? Por que disso? Outra vez, porque lida com questões do coração. Um está ligado à mente e o outro ao coração. Sua resposta a essas perguntas determinará que ação tomar. Então, vamos ver como corrigir a criancice. Número 1, através da educação. Através da educação. Ensine a seus filhos através da educação. Ryan deixou a bicicleta no portão. O pai chega em casa, ele não fez por mal, ele só entrou por pouco tempo. Na verdade, ele entrou em casa apenas para beber água, mas a mãe o chamou e pediu que ele fosse até a despensa para pegar algumas latas de ervilhas que ela precisava para o jantar, e o Ryan vai e aí o pai aparece, a bicicleta lá fora. O pai reclama da bicicleta. Mas o Ryan não tinha a intenção de largar a bicicleta lá. Não foi por preguiça, não. Foi um descuido. Aconteceu sem querer. Ele não fez isso com intenção maldosa nenhuma. E o que devemos fazer? Vamos alertar o Ryan, explicar ao Ryan que ele deve guardar a bicicleta, porque não é bom deixar a bicicleta no portão, porque ela pode desaparecer dali. Você passará o alerta para a criança. Há alguns anos, tivemos algumas crianças de 3, 5, 6 anos, mais ou menos, em casa. A Anne-Marie estava numa reunião com as mães e eu tenho um pé de laranja anão e as frutas parecem estar maduras em novembro e não em janeiro, fevereiro e março. Mas a criança mais velha do grupo resolveu que iria ajudar o Sr. Ezo a colher as laranjas amarelas. E o grupo havia colhido a metade das frutas da árvore, até serem descobertas. Elas fizeram alguma coisa errada? Sim, elas invadiram meu domínio, colhendo todas aquelas frutas que não poderíamos comer. Mas o que elas fizeram? Foi errado? Foi. Foi maldoso? Não. Foi criancice. E a forma como vamos lidar com a criancice é totalmente diferente da forma como lidaremos com a tolice. Vamos continuar, ainda sobre a criancice. Se tivermos que ir além de um simples aviso, e depois do aviso vocês vão para o box C3, que são as consequências relacionadas. Consequências relacionadas. Nós passamos o alerta para a criança, mas só isso não foi suficiente. Consequências relacionadas. E verão que está dividida em 3 áreas, 3 categorias. No box C4, escrevam propriedade. No box C5, escrevam privilégios.
E no box C6, escrevam as palavras responsabilidade pessoal. Outra forma de dizer isso seria: os erros das crianças são classificados e relacionados à propriedade, a privilégios e às responsabilidades pessoais. Vamos falar da propriedade com o caso da bicicleta. Então, o que devemos fazer? Como vou lidar com isso? Bem, vamos usar uma consequência lógica. É a segunda ou terceira vez que Ryan deixou sua bicicleta. Advertimos verbalmente, mas agora está além do aviso. Ele deixa a bicicleta do lado de fora, mas não faz por maldade. Ele está com pressa, é por isso que ele não pensa e não age direito. Eu quero que agora vocês, pais, olhem para o monitor e assistam a cena prestando atenção em como um pai lidou com uma situação parecida. Ora, ele largou aqui de novo. Filho, vem aqui que preciso falar com você. Vem cá. Filho. Sabe o que encontrei no jardim quando cheguei? A bicicleta. Exato. E o que foi que eu disse pra você? Para não deixar lá no jardim. Pois é. E já que você deixou lá de novo, por 3 semanas você não poderá usar seu computador. Entendeu? Sim, pai. Espero que aprenda a lição e que não deixe mais a bicicleta jogada. Jeff, será que o computador foi uma boa punição? Eu não sei, mas foi o que eu pensei na hora. Bem, teremos que ver isso. É. Isso não foi bacana, Paulo? Viram o que o pai fez? O pai quis passar a lição toda para o filho. E qual será a consequência lógica? Já sei. Vamos tirar o computador dele. Isso não faz sentido, faz? A consequência lógica para dar ao Paulo não é proibir o computador. Isso não é consequência lógica, pois ela tem que estar associada à ação errada. Que tal, filho, você ficará sem a sua bicicleta por uma semana? E enquanto você estiver andando a pé, você poderá pensar em como ser responsável com ela. É assim que devem lidar com um ato de criancice. Não foi maldoso, mas precisa de correção, de ser conscientizado do quanto isso é importante. É o mesmo para os privilégios. Seus filhos veem DVD, certo? Eles assistem filmes. Bom, na nossa casa, temos uma estante de DVDs. Temos 6 netos e a regra é esta. Todos eles têm seus filmes preferidos. Eles não podem deixá-los fora da caixa e eles têm que retorná-los à estante. Essa é a regra na casa do vovô. Você pode ver DVDs, mas tem que tirá-los da TV e tem que guardá-los. E tem de voltar para a estante. Quando um dos netos desobedece repetidamente, os avós determinam que o neto perderá o privilégio que tem. O privilégio de ver aquele filme. Por quê? Porque quando pegamos o filme para assistir, ele não estava na caixa, mas empilhado num montinho, sem a capa. E é isso que é inaceitável. Será que meu neto fez isso maldosamente ou foi por preguiça? Será que ele não queria pegar o macaco da responsabilidade? Analisamos os fatos e não foi isso. Quando os 6 netos estão juntos em casa, eles acabam brincando e se empolgam, e as crianças mais novas se distraem facilmente. Compreendemos isso, mas procuramos sempre ensiná-los o que é certo. É assim que agimos. Vamos agora falar sobre responsabilidade pessoal. Vamos falar de
crianças que esquecem as coisas. Você, Paulo, deve ser responsável. Eu não vou levar o caderno para você de novo. Toda semana você esquece da aula de artes e eu tenho que levar o caderno de desenho para você na escola. Por quê? Por que é que você esquece isso? Por quê? Paulo, hoje você não vai fazer essa aula. Ou talvez seja a lancheira que sempre esquecem. A consequência lógica nesse caso é: sinto muito, mas você vai ficar sem lanche hoje. É importante aplicar a consequência ligada a esse comportamento infantil, mas você deve ajudar a educar a criança reforçando isso. Vamos para o lado errado do comportamento. A tolice, as ações negativas. Quero que saibam que o assunto está mais detalhado na apostila. Ela é uma boa fonte de apoio com muito mais exemplos sobre o que falamos nos estudos. O que precisam entender sobre as ações tolas é que nem todas elas têm o mesmo peso na balança da justiça. Sim, as pessoas podem agir com intenção maldosa, e há coisas com um alto grau de maldade e outras menos graves. Então temos que analisar por que um dos desafios para vocês, pais, é avaliar e tomar decisões. Às vezes, é intencional o... Mãe, ele me bateu. E você sabe o que ele fez. Ele revidou porque ficou bravo com você, mas foi errado isso, foi errado. Ele sabia que era. Foi maldoso, foi proposital e não foi criancice. Mas isso é muito pequeno se compararmos com roubar coisas do mercado. Isso é bem pior, não é? As ações variam desde as mais simples até as mais graves. E o que fazer? Se Tony roubou bala do mercado, ou se bateu na cabeça da irmã, ou se ele fez alguma coisa muito desonesta, ou se ele até agrediu a professora e seus colegas, vamos analisar isso da mesma maneira quanto o tapinha na irmã. Porque ela o provocou? Eu lembro que quando as meninas eram pequenas, a nossa regra era não encostar um dedo na outra. E Jennifer sabia provocar Amy mesmo não batendo. Mas isso era feito com intenção maldosa. Ela obedecia a regra literalmente, mas não obedecia à essência da regra. Mas será que devemos julgar dessa maneira? Vamos falar sobre isso. Nas tolices vocês verão 3 espaços. Algumas ofensas são corrigidas apenas com um aviso verbal. Só isso. Um lembrete. Tony, estou te lembrando. Você tem que se controlar um pouco mais e parar de beliscar o seu irmão. Você sabe que é errado. Só isso. Só isso. Apenas um aviso. Foi maldoso? Foi. Então, dê um aviso verbal. A segunda coisa que temos que levar em conta é se isso foi a segunda advertência em 2 minutos ou em 2 semanas. Isso é importante de se considerar. É preciso que se entenda o contexto de tempo, com que frequência isso acontece. Você não pode ficar sempre lembrando, porque senão será aquele pai repetitivo. Seguimos do aviso verbal, que é bem simples. Para o aviso, mais a ação. Então, a ofensa de nível 2 inclui novos atos inaceitáveis cada vez mais frequentes. Ou hábitos antigos que voltam ou um aviso que foi desprezado. Anne-Marie e eu sempre perguntamos isso aos nossos alunos. A criança volta a repetir os erros todo dia? Ela recebe o mesmo aviso mais de uma vez? Caso seu filho não tenha problema de audição ou de compreensão, não, a ideia é essa. Paulo, eu avisei ontem. E fui bem claro com você. E a criança deve entender isso. Mas eu vou um pouco mais adiante no número 2, porque eu disse que será verbal e terá ação. Mas que tipo de ação? Que tipo de correção poderão vocês aplicar? Vocês também podem usar o já mencionado tempo de reflexão. Vamos ver. Mantenham em mente que isso é essencial. O rei Salomão disse, e eu adoro isso, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Que percepção sábia. Que sensibilidade profunda. O homem prudente percebe o perigo e busca refúgio ideal. Eu gosto de pensar que a criança prudente percebe o erro e foge disso.
Filhos assim dão alegria aos pais. Mas muitos pais têm filhos no outro extremo. É quando acontece que o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então, o objetivo do tempo de reflexão é para que a criança seja prudente e reconheça o mal. Evitar a punição fazendo o certo, tendo autocontrole. Se me permitirem, eu vou ler uma história, porque eu não consigo contá-la tão bem quanto está escrita. Vai ser um bom exemplo para nós aqui. É a história da Beck e a bola. Beck e Ryan estavam jogando bete no quintal. A mãe deles, a Sra. Jones, chegou para eles e avisou que deveriam tomar cuidado e não jogar a bola no novo gramado do jardim. Olhando pela janela da cozinha, a Sra. Jones notou o descuido de Beck pelo número de bolas que chegavam à beira do jardim durante o jogo. Antes que Beck se pusesse numa situação ruim, a Sra. Jones mandou ela se sentar na varanda por 5 minutos. Não como punição, mas para ajudá-la a se acalmar e a recuperar o autocontrole. Então, nesse exemplo, além do lembrete, o mais importante é que aplica-se uma ação. Fazer ela pensar. O comportamento de Beck foi tolo porque ela não levou a sério a advertência da mãe. Embora a bola não tenha atingido o jardim de fato, ficou claro que Beck não estava sendo cuidadosa. As instruções que a Sra. Jones deu advertia para o cuidado e a obediência através de ações. Seu erro está acima do nível 1, mas abaixo do nível 3 das consequências. Então, considerando o exemplo, estamos lidando com o quê? Com a tolice por causa da intenção maldosa que deve ser analisada por vocês. Não podemos julgar por vocês. Anne-Marie e eu não iremos para casa com vocês. Vocês é que terão que tomar essas decisões, mas terão que entender a premissa básica. Se for intencional, temos que ver em que nível se enquadra. Está bem? Beck estava no nível 2 e poderia facilmente ter passado para o nível 3. O nível 3 é consequências e punição. Consequências e punição. E quero falar com vocês brevemente sobre isso. Nós escrevemos sobre isso e acho muito importante entendermos a ética e a moral que está por trás dessas ideias. Como adultos, quando foi a última vez que lembram de terem sido punidos? Por quem? Pela sociedade? Na verdade, nós, como adultos, não somos punidos. Quer dizer, Tony assalta um banco, a sociedade irá puni-lo. Talvez nem tanto quanto a esposa dele. Mas será bem punido. Mas, em condições normais, não somos punidos como antes. Tony, você se enganou e fez um mau investimento financeiro. Ou então, Paulo, talvez você não tenha agido bem naquela reunião, mas haverá uma consequência. E nós queremos preparar os nossos filhos para lidar e aprenderem com as consequências para que não tenham que enfrentar muitas delas quando adultos. As consequências são correções, ações corretivas que iremos usar com crianças mais velhas e nem tanto com crianças mais novas. Quanto mais velhos os filhos, mais você deverá usar as consequências como um tipo de ensino. A punição é totalmente diferente. A punição está ligada a um sistema ético e moral. A finalidade de punir crianças ou de punir uma pessoa é porque, na sociedade, e no caso de vocês, a família, os pais estabelecem um valor para o mal, estabelecem um valor para o errado. Podemos dizer, num sentido geral, se nós estabelecermos em nossa sociedade que a sentença máxima para o homicídio premeditado seria ficar no máximo 30 dias na prisão e que poderia sair 15 dias antes por boa conduta. Minha nossa, o que estaríamos fazendo? Pensem nisso. Acabamos de dizer que o valor da vida humana é ficar 15 dias na cadeia com refeições e TV inclusos. Estão vendo a importância da punição? Deve estar de acordo com o crime. E o valor da punição, ou a punição em si, precisa demonstrar valores. Nós, como sociedade, atribuímos valores a certos atos e os defendemos. É o mesmo com as crianças. Paulo dá uma pancada na cabeça da irmã e o sangue escorre pela testa e eu digo, Paulo,
Você tem 7 anos e vai sentar na cadeira e pensar por 3 minutos no que fez. O que isso significa? Punição errada. Mas há pais que agem ao contrário. E é muito frustrante, muito frustrante. João, você deixou a luz acesa de novo. Já falamos sobre isso antes. Pagamos um absurdo de luz. E por isso, você está de castigo por 1 semana sem televisão, sem visita de amigos, sem internet. E isso é exagerado. Punição errada. Se quiser, tire a lâmpada do quarto e mande ele comprar pilhas para a lanterna. Então, quando estamos tentando estabelecer a punição, a razão por que punimos é atribuir valor à ofensa. Eu quero que Paulo aprenda o quanto ele agiu muito mal. Que coisa terrível fez. Então, tenham certeza de que a punição pelo crime seja adequada. Então, não devo punir de mais, nem punir de menos. A punição, em geral, é para crianças pequenas, porque nessa idade elas estão construindo seus valores. Quando começam a crescer e adquirem uma certa maturidade, não usamos tanto a punição, se vocês estiverem usando as consequências. Vamos falar sobre isso. Falamos sobre 1, 2 e 3 níveis de ofensa. Digamos que um dos filhos já tenha chegado ao nível 3 e tem que enfrentar as consequências lógicas. Então, vamos para T2, que está em seu esboço. As consequências devem estar logicamente associadas às ações. Já demos um exemplo disso anteriormente. Então, em T2, escrevam consequências lógicas. Dissemos que as consequências precisam estar associadas às ações das crianças. Demos o exemplo da bicicleta no jardim. No box T3, escrevam consequências naturais. Consequências naturais. O que isso significa? A consequência natural é quando a criança toma uma decisão errada e isso resulta em dor e é geralmente uma dor física nos menores e pode ser uma dor relacional nos mais velhos. Mas a dor em si é suficiente. Os pais não precisam provocar mais dor para o filho. Temos um exemplo de um menino que anda correndo pela calçada cheia de buracos e a mãe avisa: querido, não ande correndo por aí, não pise aí, nem chegue perto daí, fique perto de mim. E a criança desobedece e vai para lá de novo e acaba caindo, fica toda arranhada com os joelhos ralados e ardendo e começa a chorar. É nessa hora que a mãe tem que ser sábia e orientar a criança. Ela não deve dizer: menino, tá vendo, você me desobedeceu, agora vai ver só, quando chegar em casa, espera só. Não faça isso. A verdadeira dor já o puniu. Você não precisa provocar mais sofrimento, pois a lição já foi aprendida. Usem a sabedoria. E no box T4, vocês devem escrever a palavra isolamento. O isolamento é uma correção, mas não funciona com todas as crianças. É útil para as crianças mais sociáveis, geralmente os caçulas. Elas são mais sociáveis. Mas isso pode não funcionar tão bem com os mais velhos da família. O primeiro filho. Ficar sozinho? Tudo bem, mãe, eu acho ótimo poder ficar sozinho, longe dos meus irmãos, no meu quarto. Tudo bem. Então, isso não é uma boa forma de disciplina para o mais velho. Vocês precisam ter cuidado para se adequarem. Vamos ver isso nas próximas 2 lições. No box T5, vocês vão escrever restituição, que é um outro método de disciplina, de correção para tolices. Lembro que um pai nos fez uma pergunta. Ele disse: eu estou tão frustrado. Ele disse: meus parentes todos vão lá para casa daqui a alguns dias e eu fiquei encarregado de comprar um refrigerante que é difícil de se encontrar, mas nossa família adora. Eu consegui comprar 2 caixas, mas meus 2 filhos menores beberam tudo. Eu estou tão frustrado e queria que me dissessem como é que eu posso puni-los. Ele queria aplicar uma correção e nós lhe sugerimos que essa seria uma boa consequência. Tente isso. Restituir. Como restituição, seus filhos irão trabalhar e pagar tudo de volta. Se fosse apenas um erro inofensivo, se o Tony não soubesse que era para a reunião de família e tivesse visto na geladeira e pegado para beber, então a restituição seria na proporção de 1 para 1, pagar o que bebeu. Mas como houve má intenção, pois os meninos sabiam da finalidade,
e pegaram uma e depois duas também, então pegaram 4 e provavelmente vocês já passaram por isso também. Então, sugeri que eles pagassem o valor na proporção de 2 ou 3 por 1. Eles precisaram trabalhar em casa e ganhar dinheiro, ou trabalhar fora para pagarem, na proporção de 2 ou 3 por 1. A restituição é uma ótima consequência, é um ótimo ensinamento. No box T6, vocês devem escrever qualquer coisa que queiram escrever. Porque há vários métodos que não podemos sugerir a vocês, já que existem tantas opções. Escrevam aquilo que acharem ser útil, o que é bom para vocês, mas não façam coisas como chorar, por exemplo. Eu choro e isso sempre funciona com meu filho. Eu choro até... Não usem isso, não. Tipo, eu usei pimenta para ensinar o Tony a não roer a unha. Ficou soltando fumaça. Não. Essas são coisas que procuramos não fazer. O que eu estou dizendo é que nós ensinamos que esse box é reservado para você. Vocês podem ter uma correção particular. Pode ser perda de privilégios. Isso é uma consequência para o erro. O que costuma funcionar e que esteja dentro dos padrões morais de amor ao filho. Nós deixamos essa opção para vocês. Então, finalmente, chegamos à nossa conclusão e eu gostaria de fazer um resumo com vocês. Desenvolver o fluxograma não foi simples e nós acreditamos que, se fizerem uso dele, vocês terão mais confiança. Vamos lá. Começamos pela instrução. A instrução pode ser tanto moral ou não moral, as últimas relacionadas às habilidades, diferente das morais. E falamos que quando damos instruções e encorajamento nas áreas morais, estamos estimulando o correto ou corrigindo. E uma coisa que não mencionei antes é que a correção significa corrigir a rota. Os pais têm a função de manter os filhos no caminho, pois às vezes eles saem do caminho ou são empurrados para fora, ou às vezes tropeçam, e nosso trabalho é colocá-los de volta no caminho. Isso é corrigir, reposicionar os filhos. Então, encorajar e corrigir, e na correção temos 2 categorias. Ou pode ser um erro de criancice, ou é tolice com intenção maldosa. E quando olhamos para os erros, eles estão relacionados e normalmente divididos em 3 principais categorias. Nossos filhos cometem erros com a propriedade deles, ou a propriedade de outras pessoas, erros nas responsabilidades domésticas e privilégios, que resultam em consequências e ao lado da tolice. E vimos que há 3 níveis de ofensas, 3 níveis de intenções más, que vai desde uma mentira até a agressão física a um irmão menor e os atos intermediários. 3 níveis de ofensas. Se a ofensa chega ao nível mais grave, que é o nível 3, então eu recorro ao kit correção. E vou buscar aquilo que trará esse jovem de volta para o caminho. O que funcionará para alcançar seu coração? Primeiramente, lembrem-se que as primeiras 7 lições são um conjunto. Não estão separadas. Isso é o mais importante que nós tentamos transmitir aqui. Não criem blocos. Hoje é correção. Esqueça o resto. Não, eu preciso do pai confiante, dos bilhetes, eu preciso da criança moral e preciso colocar a segurança no coração da criança. Com o tempo no sofá. Vocês estão fazendo isso, o tempo no sofá? Ótimo. O tempo no sofá, os macacos da responsabilidade. E todas essas coisas formam a base que irá moldar o coração da criança. Para que quando vierem os conflitos e os grandes problemas, vocês não fiquem no vácuo. E é exatamente aí que muitos pais estão. Estão educando no vácuo, tentando um monte de coisas, não sabem para onde ir. Mas isso por quê? Eles não tiveram o estímulo e o ensino. E esperamos que esse fluxograma os ajude a tomar decisões. É como se fosse um mapa. E as pessoas poderão usá-lo como referência. Então, para concluir, a minha linda esposa. Venha cá, venha. Pensamentos finais de Anne-Marie. É muito bom que ele deu a definição de correção, porque é essencial nós sabermos por que fazemos isso. E, às vezes, nós também precisamos de correção, porque
Eu sei que nós adultos devíamos fazer tudo certo, mas não fazemos porque somos humanos e erramos. E há momentos em que saímos da rota e, mesmo sendo pais, temos que voltar para o caminho certo. Agora, mais duas coisas. Uma é enfatizar que eu espero que isso se torne um mapa de vida. E alguns de vocês estão mais habituados a mapas. Eu levei um tempo, mas mantenham um mapa na posição certa para irem na direção certa. E outra é entender o que é criancice e tolice. E é muito importante. Geralmente, o triste é que as criancices, embora sendo erros inocentes, frequentemente dão muito trabalho para os pais, como, por exemplo, lâmpadas quebradas ou pratos quebrados ou comida no chão, e geralmente elas envolvem bastante limpeza no processo. E na nossa correria, e se nós temos filhos ainda bem pequenos, vamos ter que lidar com muitas criancices em casa. E nossa tendência como pais é chegar a eles com o peso total da lei e para corrigir um errinho. E isso é ainda mais frustrante para a criança porque ela não fez de propósito, foi apenas um acidente. No entanto, se você está treinando a obediência e treinando o coração da criança, geralmente, quando ela faz isso e não envolve muita bagunça que você terá que limpar, ou é uma sujeirinha fácil de limpar, então você nem a corrige. E isso cria frustração e confusão na cabeça da criança sem saber o que é realmente o correto. Afinal, toda essa bronca só porque derramei meu leite e, como castigo, me manda guardar meus brinquedos. E outras vezes a mãe não diz nada, só o rosto fica vermelho que nem pimentão. Então é importante aprender sobre a diferença entre a criancice e a tolice e perceber que toda disciplina faz com que você aprenda. Para seus filhos, você é a professora e eles são os alunos. E eu acho que a outra coisa que frequentemente as mães enfrentam que está relacionada ao problema das consequências naturais. Lembram do exemplo do menino que corre, cai e fica com o joelho ralado? Como Gary já disse a vocês, não há necessidade de levar o menino para casa e repreendê-lo, nem tirar privilégios dele, nem nada parecido. Ele terá algo para lembrá-lo por algum tempo. A casquinha do machucado vai fazê-lo lembrar por pelo menos 2 boas semanas. Mas às vezes ele é o seu bebê que se machucou. E você diz, coitadinho do meu filhinho, e perde um momento para ensinar. Então, temos que ter cuidado para não agir assim. Bom, esses foram apenas lembretes para finalizar a sessão. Vamos à tarefa dessa semana. Peguem o fluxograma e o coloquem na geladeira. Não dentro da geladeira, mas na porta dela. E o estudem para se familiarizar com ele, porque assim, quando for necessário corrigir seus filhos, vocês saberão o que devem fazer. E dessa maneira, vocês se tornarão pais mais eficientes. Querida, eu gostaria de lembrar sobre o fluxograma da disciplina. Que talvez nós tenhamos um jogo de perguntas nas próximas semanas e eles terão de saber de cor tudo isso. Ah, sim. Isso sim. motiva. Isso motiva. Muito bem. É verdade, motiva. Obrigada. E obrigada por compartilhar o que tem acontecido em suas casas. Nós ficamos felizes. Uma boa semana a todos, praticando a correção e também acrescentando aquilo que já aprenderam. Nos vemos na próxima.